E aí, tudo bem? Vou falar hoje sobre o clima organizacional dentro da matéria da administração geral, certo? O clima organizacional é a percepção que os membros da organização têm do ambiente de trabalho em determinado momento. Em outras palavras, o clima organizacional ele consiste nas percepções comuns, tá? Não é só a percepção individual, é a percepção comum, a percepção compartilhada, certo? Já que aqui fala em percepção que os membros da organização têm. Sobre, claro, os diversos aspectos da empresa e do ambiente de trabalho. O clima organizacional, ele é um processo de natureza racional, tá? É um processo de natureza cognitiva. Então, salve essa informação aí, que ela é bem importante. Outros conceitos relevantes que já foram cobrados e com certeza ainda serão. Clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação da empresa. Você pode salvar aí também que o clima organizacional ele compreende os fenômenos subjetivos mais os fenômenos objetivos existentes que permeiam o ambiente de trabalho daquela organização, desculpa. Dentro da organização, a gente também usa a palavra clima para descrever o grau de satisfação ou de insatisfação que existe naquela empresa sob a ótica daqueles que lá trabalham. Não é uma visão externa, é uma visão de quem lá trabalha, dos próprios colaboradores, dos próprios funcionários. O clima ele envolve alguns elementos de cultura. Já tivemos uma aula específica, tá, de cultura. Se você não assistiu, vale a pena, porque vai complementar o teu estudo aqui de clima. Porém, o clima ele é mais superficial do que a cultura. Alguns autores afirmam que o clima faz parte da cultura e está relacionado ao que pode ser experimentado de maneira mais imediata. Outros autores também tratam o clima organizacional como produto dos sentimentos. É uma medida de como as pessoas se sentem em relação à organização, à empresa e aos seus administradores, né? Então, são sentimentos positivos, negativos ou até o sentimento de indiferença que a organização produz sobre seus funcionários, sobre seus membros. Então, são conceitos importantes, conceitos já cobrados na visão aí de renomados autores da administração geral, beleza? Vou avançar um pouquinho mais. Clima contra cultura. Pode-se dizer que a cultura organizacional cria o clima organizacional, como eu te falei há pouco, né? Isso é, a cultura interfere no clima organizacional. Em outras palavras, o clima organizacional decorre da cultura, ou seja, o clima ele é um reflexo, o clima é uma consequência da cultura organizacional. Tá? Alguns autores, como o Chiavenato, quando eu fui na palestra do Chiavenato há muitos anos, a pessoa que o introduziu falou Chiavenato, mas já vi gente também chamando de Chiavenato, né? Chiavenato entende que o clima organizacional ele é um dos elementos da cultura. Então ele diz que o clima é uma qualidade ou uma propriedade do ambiente que é percebida pelos membros da organização e que influencia o seu comportamento. Daí vem a noção de que o clima tem um nível bem forte, um nível bem amplo de influência externa sobre a motivação. Tá? Então, o clima influencia sim a nossa motivação. Em resumo, o clima organizacional consiste no conjunto de percepções compartilhadas pelos membros da organização em relação a diversos aspectos da empresa e do ambiente de trabalho. O clima pode influenciar o comportamento, a satisfação, o desempenho e o grau de motivação dos funcionários. Essas palavras-chave que eu destaquei para você aqui agora de amarelo são palavras que vão te ajudar a trabalhar com essa ideia de clima, tá? Então, o clima também é um conjunto de atitudes, é um conjunto de comportamentos que existem na organização e como eles se alinham com a cultura. O clima pode ser um indicador de qualidade do ambiente dentro da empresa, né? O clima pode ser favorável ou desfavorável. O clima ele mostra como o funcionário percebe, como ele interpreta, como ele reage à cultura da organização. O clima, ele afeta, ele influencia o modo como as pessoas se relacionam entre si e também como elas se relacionam com a empresa. O clima demonstra o nível de atendimento da organização às expectativas dos seus colaboradores. O clima impacta o desenvolvimento individual, o clima impacta a produtividade geral.
o clima é vivo, tá? O clima é atuante, o clima não pode ser criado, certo? Quando eu digo que o clima não pode ser criado, o que eu estou querendo dizer? Que o clima ele pode ser, ó, influenciado, tá? Você influencia com medidas, com ações, através de liderança, né? Através de comportamento dentro da empresa, e aí você influencia o clima, já que ele é um ser vivo e atuante, não se cria um clima se influencia a fim de alterá-lo, tá bem? Alguns autores também fazem uma distinção entre clima organizacional e clima psicológico. É interessante que você leve também esse conceito para a sua prova. Algumas bancas cobram, apesar de não muito comum, mas vem cobrando aí de maneira até recente, tá? O clima organizacional se relaciona com as percepções compartilhadas pelos funcionários em relação a diversos aspectos da empresa, como eu te falei várias vezes hoje, e se relaciona com aspectos relacionados a cognição, é uma ideia de aspectos racionais, tá? Então, o clima organizacional, ele é cognitivo. Tô só com o mouse, não estou com minha canetinha agora, tá ruim. Enfim, e também é racional. Vou colocar aqui porque é importante a gente ver quando comparar com o clima psicológico, tá bom? E o clima organizacional tem a natureza descritiva, o que aqui pode ser? Ele pode ser descrito, ele pode ser objeto de constatação, certo? O clima psicológico, ele se relaciona a uma percepção individual. Enquanto o clima organizacional são as percepções coletivas, o clima psicológico é a percepção individual de cada funcionário em relação ao ambiente de trabalho. Então, é o significado afetivo da ligação individual de cada pessoa, de cada colaborador com o seu contexto, com o seu ambiente de trabalho. Então, os aspectos aqui, ó, não são cognitivos, tá? Os aspectos aqui no clima psicológico, eles são aspectos afetivos, certo? São aspectos subjetivos, são aspectos emocionais. Por isso, o clima psicológico, ele não tem um caráter racional, ele tem uma natureza avaliativa, ele depende da avaliação pessoal do indivíduo, né? Enquanto o clima organizacional tem uma natureza descritiva, a natureza do clima psicológico ela é avaliativa, é como o funcionário avalia aquela organização e o contexto em que ele está inserido, né? Já a satisfação é um outro marcador, né? Um outro conceito importante nessa ideia de clima psicológico e clima organizacional, porque ela se relaciona, diz respeito à atitude do indivíduo, à atitude do colaborador para com o seu ambiente de trabalho. Então ele faz um julgamento avaliativo que pode ser bom ou ruim, pode ser positivo ou negativo sobre o seu trabalho, sobre a sua situação de trabalho e passa a agir de acordo com aquilo ali, né? Então se relaciona com aspectos cognitivos, com aspectos afetivos e tem a natureza descritiva e avaliativa. Tudo isso dentro de um mesmo contexto de satisfação, dentro de um contexto de atitude do indivíduo para com seu ambiente de trabalho. Tranquilo, né? Um melhor conhecimento do clima organizacional pode colaborar para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e para a otimização do desempenho organizacional. Nesse sentido, as pesquisas de clima organizacional são ferramentas que têm por objetivo avaliar o clima organizacional. Buscam mapear o ambiente interno e avaliar diversas variáveis na visão do funcionário da organização. Tem por objetivo identificar a percepção dos funcionários sobre a organização e, consequentemente, avaliar o grau de motivação e satisfação dos funcionários. Só de você saber que é possível medir o clima, né, que é possível fazer pesquisa de clima organizacional, você já vai ganhar algumas questões, tá? Algumas questões trazem um texto bem grande em que dizem que não é possível se avaliar, não é possível se medir, não é possível se mensurar o clima de uma organização. Isso está errado, tá? A gente tem ferramentas, inclusive objetivas, que nos permitem fazer essa medição, fazer essa avaliação do clima organizacional, tá? Bom saber. Pesquisa de clima organizacional analisa as perspectivas dos funcionários, buscando encontrar os pontos fortes e os pontos fracos da organização, a fim de melhorar, com o objetivo de melhorar a motivação, melhorar a satisfação, consequentemente aumentar a produtividade e os resultados daquela organização como um todo, certo? E que a gente tem alguns indicadores que ajudam a avaliar o clima organizacional, como a taxa de turnover, né, que é rotatividade, contratação com demissão, tempo de permanência do funcionário na empresa, taxa de absenteísmo, que é o número de faltas, o número de atrasos dos funcionários,
os resultados, as avaliações de desempenho que podem ser ruins, podem ser bons, e isso pode estar devido ao clima organizacional. Conflitos, né? Conflitos interpessoais, conflitos interdepartamentais, que podem indicar a existência de alguma tensão. As greves, né? Que já são conflitos mais coletivos, que indicam, sim, um clima não tão favorável. As reclamações nos serviços médicos, que podem expor problemas psicológicos, problemas físicos, e isso pode também ter um impacto no clima. E o grau de satisfação do colaborador com seus colegas e com as políticas de RH da própria organização, tá? Em termos de classificação do clima organizacional, aqui a gente vai pegar uma molezinha. Por quê? Porque se você for, por exemplo, estudar cultura organizacional, são diversas classificações que são cobradas, né? Tem muitas, na nossa aula a gente viu muitas classificações, todas são cobradas, e tem outras ainda aí não tão recorrentes, tá? O clima não. O clima só pode ser duas coisas. Ou o clima ele é favorável, ou o clima ele é não favorável, né? Ou o clima ele é bom, ou o clima ele é ruim, certo? Bem tranquilo, né? Até bem intuitivo aí, utilizando a língua portuguesa, né? Clima favorável, predominam as variáveis positivas, que os indicadores lá são positivos, e isso favorece maior comprometimento por parte dos funcionários. Então, alto tempo de permanência na empresa, baixa rotatividade, baixo absenteísmo, são alguns indicadores aí que mostram um clima favorável, né? Já um clima não favorável é quando o ânimo, realmente o ânimo, a palavra é essa, da maior parte dos funcionários é afetado por variáveis negativas. Aí a gente tem as tensões, tem os conflitos, tem os desinteresses, tem as greves, tem as resistências, alta rotatividade, o menor comprometimento por parte dos funcionários, né? Parece meio bobinho falar de favorável e não favorável, né? Mas é cobrado e às vezes a pessoa acaba se confundindo em alguma separação. Lembra sempre do português, tenta ver o contexto geral ao invés de decorar, que isso pode te ajudar, pode trazer um pontinho aí que outro colega seu perca, tá? Por fim, uma pequena comparação entre o clima organizacional e a cultura organizacional. Clima, a gente fala de percepção, interpretação. Cultura, já falamos de valores, de normas, de padrões. O clima é o estado de espírito daquela organização. A cultura já se fala em identidade e personalidade da organização. O clima é mais superficial, a cultura é mais enraizada. O clima é mais fácil de ser percebido, a cultura é mais difícil. O clima é mais fácil de ser mudado, a cultura é mais difícil, é mais arraigada, né? As mudanças ocorrem mais rápido em relação ao clima, as mudanças da cultura demoram mais para acontecer, e o clima se classifica em favorável e não favorável, e a cultura tem diversas classificações. Se você prestar atenção, ó, tudo isso aqui se relaciona com o fato de valores, normas e padrões, né? Mostra que é algo mais rigoroso, algo mais enraizado, algo mais difícil de ser mudado. Então, se você souber que cultura organizacional se relaciona com identidade, com personalidade, você consegue concluir os outros aspectos. E aqui também vale para o clima, né? Se você conseguir olhar que o clima se dá em relação à percepção do colaborador ao ambiente de trabalho, tudo aqui acaba sendo uma mera consequência e você consegue acertar as questões. Não recomendo que tente decorar, tá? Tente entender a diferença básica de clima e cultura, que isso vai te trazer melhores resultados, tá bom?